Era só dizer pra mim que não queria mais, que tudo se acabou, como o vento forte que passou. Hoje amei e hoje eu sofro, mas eu sei o meu lugar. Me perdoa agora. Depois que começa, é difícil de parar, hein? Bom dia, meu povo. Bom sábado pra vocês. Por que eu tô cantando um pagodão das antigas? Cara, porque sábado de manhã... Eu não sei se hoje eu quero responder perguntas, eu só quero ficar aqui conversando, tá? Sábado de manhã me remete muito à infância, especialmente hoje que tá chovendo aqui em Barcelona. Vou falar sobre isso já. Não tem nada a ver com pergunta, eu vou falar porque eu quero. Mas sábado de manhã me remete muito a lavar carro com meu pai. Não sei se vocês jovens fazem isso, se vocês lavam carro, se vocês têm qualquer tipo de diálogo também com uma figura paterna. E meu pai nem gosta de pagode, meu pai é mais do sertanejo, mas é de ver que na vizinhança os outros também faziam. Então, sempre que eu escuto, sempre sábado de manhã pra mim, tem gostinho de pagode ou de sertanejo. Por exemplo, eu fui malhar hoje cedo, escutando uma playlist de pagode 90. É meio que obrigatório, assim. Sempre quando eu tô com os meus amigos, a gente vai começar a organizar um churrasco, lavar, limpar o lugar, começar a preparar. É meio que a música da preparação de um final de semana. E como tá chovendo, fica um pouco nostálgico, né? E acho que hoje eu tô assim. Enfim, sobre chuva em Barcelona, e eu tô apontando pra cá simplesmente porque aqui tá a janela e eu tô vendo a chuva cair. Para vocês terem ideia, Barcelona está sofrendo com uma crise hídrica muito importante. Vão começar a diminuir a pressão dos chuveiros aqui. As fontes de Barcelona tá tudo seco, tudo desligado, até a limpeza das ruas está sendo prejudicada pela total secura da cidade. E aí hoje ia ter uma manifestação pela importância da chuva, porque o bicho, o homem, destrói a natureza e para de chover, ele destrói o ecossistema. Ia ter uma manifestação por conta disso. A manifestação teve que ser cancelada por causa da chuva. O mundo, meu povinho, é feito de uma ironia sem tamanho. Mais light hoje, né? O programa aqui. Espero que vocês estejam vendo isso completamente alucinados, fora de si. Eu acordei bem, sem ressaca, tranquilaço. É uma porcaria. Espero que vocês estejam diferentes. Bom, bora lá. Muito obrigado para quem mandou. Normalmente toda quinta, dessa vez foi sexta, e semana que vem vai ser sexta de novo, tá? Caixinha de perguntas. O vídeo de semana que vem, outra vez, vai sair no sábado, porque sexta-feira tem sorteio das quartas de final, já fazendo o enchavamento. Não é de chavar, é enchavar. Vamos com calma. Para as semifinais da Liga dos Campeões também. Então, na sexta-feira eu vou fazer um vídeo sobre os confrontos. E no sábado eu faço o vídeo respondendo as perguntas. Então, outra vez, o vídeo vai sair no sábado e não na sexta-feira, na semana que vem. Vitor SXL. Salve, MB. E me deu um soco. O Arsenal ainda é favorito para passar na fase na Champions? Ainda é favorito, está jogando muito bem no campeonato inglês. Veremos se o jogo contra o Porto no Dragão foi mais uma exceção ou foi muito mérito do Porto para fazer com que esse time que está amassando no campeonato inglês desde o meio de janeiro, que esse time não tenha conseguido criar nada, não tenha conseguido finalizar no alvo contra o Porto, que ainda parou muito bem as bolas paradas do Arsenal. Foi a jogada mais perigosa que o Arsenal teve, uma cabeçada do Trossard. Ainda é favorito, pelo tanto que está jogando. O Porto está jogando bem também, né? Ganhou do Benfica de goleada semana passada. Ontem, sexta-feira, ganhou 3-0 do Portimonense, se eu não estou enganado. Galeno e PP fazendo gols. E o Nico Gonçalves também, jogador do Barcelona. Acho que o Arsenal ainda é favorito. A distância é só de um gol, e o jogo é na Inglaterra. Mas o Porto tem a casca necessária para tirar o Arsenal. A gente vê que o Porto consegue dificultar, endurecer, enrijecer os jogos e deixar muito difícil para os adversários. Fez isso em Portugal, pode fazer na Inglaterra, mas acho que o Arsenal vai passar. Gael Passos. MB, Pauco Barsi pode ser promovido na primeira equipa e ser titular na próxima época? Mandou aqui uma bandeirinha de Moçambique. Moçambique ou Angola, hein? Angola. Desculpa, Gael Passos. Eu acho que isso vai acontecer, tá? Eu tenho a sensação que o Barcelona vai querer vender um zagueiro. Embora zagueiro é uma posição que você tem que ter mais do que 4 no elenco. Hoje o Barcelona tem Ronald Araújo, Condé, Christensen, que acho que vai voltar a ser zagueiro, Inigo Martínez e o Pauco Barsi. Acho que o Pauco Barsi vai virar o terceiro ou quarto zagueiro do time. Se não vender o Ronald Araújo
e o Condé continuar, pode ser que o Condé continue como lateral. Se o Condé não quiser mais jogar de lateral porque ele não queria essa temporada, ele está ajudando, pode ser que ele seja o vendido. E o Pau Cubarsí, porque aqui gostam muito da base e porque ele está fazendo por merecer, e eu acho que não se pode parar a projeção desse jovem. Eu acho que ele vai sim ser promovido ao time de cima e vai jogar regularmente no time do Barcelona. Está fazendo por merecer. Realmente, essa segunda parte da temporada, ele é uma muito boa notícia. Aliás, as boas notícias do Barcelona nessa temporada são Lamine Yamal e Pau Cubarsí, né? O Barcelona acho que não vai conseguir absolutamente nada na temporada. E o que vai ter de bom vai ser esses dois jogadores que estão surgindo. Underline Luciano Porto. Opa, Marcelo. Xavi odeia brasileiros? Aí ele mandou entre parênteses. Não sou fã do Neymar. Mas no caso dele, é a possível vinda dele. Luciano, não me entenda mal, tá? Eu acho que é muito errado a gente falar que o Xavi odeia brasileiros. Né? Assim, não sei se o Xavi odeia qualquer tipo de pessoa na vida dele, me parece que não. Mas se a gente for pegar o histórico, por exemplo, o Daniel Alves, quando veio em 2022, foi um pedido do Xavi. E quando o Xavi saiu, o Daniel Alves usou a camisa 6, né? Para homenagear o Xavi, aqui na última temporada dele, Daniel Alves, com a camisa do Barça. E quando o Neymar chegou, o Xavi ajudou bastante na adaptação dele. Que mais? O Ronaldinho Gaúcho com o Xavi se davam muito bem dentro de campo. E acho que o Xavi está ajudando muito o Vitor Roque, por exemplo, não colocando ele para jogar de início, para não queimar o garoto, que na minha opinião não parece pronto ainda para começar de início. Pela pressão que tem, pelo tanto que custou, porque toda jogada dele aqui se olha com completa lupa, já tem um tanto de edit na internet dos maus domínios do Vitor Roque, então o que o Xavi tem que fazer é proteger até que ele se adapte a tudo isso. Então, não acho que o Xavi odeia brasileiros. A gente tem, por isso que eu falo, não me entenda mal, Luciano Porto, a gente tem a ideia de que o mundo gira ao redor nosso. Então a gente tem a ideia que o mundo gira ao redor dos brasileiros. Tudo tem que ser os brasileiros, tem que jogar, e se não joga um absurdo, e se não joga gosta. Não, gente, tem outros 25 jogadores aqui, e o técnico tem que escolher entre eles. Acho que tem nada com brasileiros. Sobre o Neymar, que o Xavi não queria, o Neymar tem um histórico grande de lesões. Os 6 anos do Neymar no Paris Saint-Germain, ele jogou 50% dos jogos. O Dembélé também, né, que estava aqui, o Xavi queria que ficasse. Mas desde que o Xavi chegou, o Dembélé vinha jogando mais partidas. O Dembélé tinha poucas lesões desde que o Xavi chegou e ele quis apostar no Dembélé. Acabou que por uma proposta boa do Paris Saint-Germain, ele acabou saindo. Mas por conta do histórico de lesões do Neymar, o Xavi pode ter pensado, bom, aqui nada garante que não vai se machucar. Tanto que passou 2 meses e se machucou de novo, uma lesão muito grave. Então, não consigo ver como uma perseguição aos brasileiros, talvez, eu tenho certeza, isso é uma visão só nossa, tá? Nunca nada foi falado aqui nesse sentido, de que ele não gosta dos brasileiros, então eu acho muito, quase que infantil, a gente querer que o mundo gire ao nosso redor. Desculpa, Luciano Porto, não é pra você, tá? Assim, porque muita gente tem falado isso e eu acho que isso tem se gerado uma aura, assim, sei lá, um ambiente de que isso não existe. Enfim, é isso. Underline Mileski. O que acha do Cuca no CAP? Como técnico é muito bom o Cuca, um dos melhores do futebol brasileiro. Eu acho que o Cuca precisava, né? Assim, já passou da hora dele pedir desculpa pelo que aconteceu naquela noite na Suíça. Lembrando que o Cuca ele não foi, se eu não quero falar os termos jurídicos errados, mas acho que ele não foi inocentado, né? O processo foi anulado porque não dava para seguir com o processo para frente, né? Pela falta de provas, pelo tempo que passou e tal. Mas, cara, uma menina, uma criança de 13 anos entrou no quarto com tanto de adulto. Se foi consensual o que aconteceu lá dentro, ou foi, não sei, acharam esperma do Cuca na menina, né? Tudo isso acho que está documentado e tal, não acho que eu estou falando nenhuma novidade. E ele tratar isso como se nada tivesse acontecido, como uma coisa normal, eu acho desumano da parte dele, tá? Acho que assim, é uma questão de humanidade, de você reconhecer que eram outros tempos, que naquele momento aconteceu, que afetou a saúde mental da menina, que eu acho que inclusive tentou tirar a própria vida, e que isso não pode mais acontecer. Se aquilo era normal nos anos 80, não é normal hoje, cara. Então, se não é normal hoje, tem que falar com os olhos de hoje, ó, aquilo lá que aconteceu, pô, não me orgulho, foi uma infelicidade, não pode acontecer, tenho que dar o exemplo agora para que não aconteça, novas gerações não façam aquilo, pode prejudicar uma pessoa. Cara, não é possível que o Cuca siga a vida dele achando que ele é inocente. Para mim, isso é que ele é inocente, não inocente de um caso de agressão sexual, mas assim, que ele não fez nada de errado aquele dia, sabe? Que nada do que aconteceu ali
tá fora de lugar. Então acho que uma falta de retratação dele gera uma falta de empatia muito grande. Então ele no Atlético Paranaense ou em qualquer outro clube é muito difícil para quem torce para esse clube talvez compactuar com isso. É o que eu acho sobre o caso do Cuca. Luciano MP17. Você acha que tem chance do Mbappé tentar mandar no Real Madrid como ele mandava no Paris? Cara, o Mbappé tem personalidade forte e muito ambicioso e com espírito vencedor. Eu acho que o que acontecia no Paris Saint-Germain é que ele não encontrava muitas vezes gente na mesma sintonia que ele, com tanta ambição, querendo vencer como ele. Mas eu não acho o Mbappé tão vilão igual tem gente que pinta não, tá? Eu acho que existe um processo para vilanizar o Mbappé de que ele é uma má pessoa, que eu não acho que é. Ele é um cara ambicioso e pessoas ambiciosas querem estar cercadas de gente ambiciosa também. Não de gente que quer menos, quer se esforçar menos, que tem menos gana do que quem tá ali. No Real Madrid, o Real Madrid, por essência do clube, é um clube ambicioso. É um clube que não aceita qualquer coisa que não seja vencer tudo. Se o Real Madrid passa um ano sem ganhar título, é uma crise muito grande. Então, eu acho que o estilo do Mbappé combina com o estilo do Real Madrid. E eu não acho que ele é um mimado que queria simplesmente regalias no Paris Saint-Germain. Não, acho que ele queria ganhar. Ele queria ganhar, ele queria competir, ele queria treinar bem e talvez não tivesse companheiros que estivessem junto com ele, isso irritava ele. Tanto que nessa temporada, que me parece mais time do que o Big Brother que era antes, esse time parece que está caminhando melhor. E o Mbappé tá muito bem. Então, acho que tem mais a ver com o perfil do clube. E no Real Madrid ele vai encontrar Vinícius, Bellingham, olha aí o Modric e Kroos até hoje querendo vencer, Rudiger. Esses caras são exemplos. Bom, o Rudiger acabou de chegar, mas os caras do Real Madrid são exemplos de jogadores vencedores, com gana, com fome e que querem. Exatamente o que é o Mbappé. Então, eu acho que ele pode ter os seus atritos, porque tem personalidade forte, mas eu acho que os atritos do Mbappé são para ganhar. São para que as coisas fiquem cada vez melhor para ganhar todos os jogos possíveis. Tem uma aqui do Ale_Hora Júnior. O Vini Júnior pode ser o melhor do mundo, mesmo com a vinda do KM, na verdade, Kylian Mbappé? Parabéns pelo trampo. Valeu, Ale. Cara, pode sim, assim. Primeiro o Mbappé tem que chegar, depois eles têm que encaixar juntos, depois o Real Madrid tem que ganhar coisas importantes e depois tem que ver quem joga melhor, né? Então tem tanta coisa para acontecer ainda, mas não é automático que se o Mbappé chegar no Real Madrid e o Real Madrid ganhar alguma coisa, o Mbappé será o melhor do mundo. Pode ser que o Mbappé encaixe com o Vini e que o Vini jogue ainda melhor. Então, sim, ele pode ser o melhor do mundo. Tem muita coisa para acontecer até lá. Iago Patrick, 65. Beckler. Iago Patrick, eu vou só te mandar um abraço. Porque era para eu ter cortado a sua pergunta e não cortei. Porque, olha só. Qual o seu top 10 de maiores clubes do Brasil em ordem? Eu odeio top. Porque eu esqueço alguma coisa. Eu acho bobo. Eu acho top uma coisa boba. Então, tem vezes que eu coloco lá, não falo sobre tops, porque top 10 maiores clubes do Brasil, pô, sei lá, um ganhou a Libertadores, outro ganhou 2 brasileiros, o que vale mais? Sei lá o que vale mais, cara, sei lá o que vale mais. Então, um abraço, Iago Patrick, obrigado pela pergunta, mas eu deveria ter cortado, como eu não cortei, li aqui e acabei, no meio da pergunta, já não tinha como voltar atrás. Israel Passos _. De quem foi a ideia da cópia e homenagem dos copos d'água? Vocês são sensacionais. Está falando do último Fred Beckler Explicam, que foi sobre a Premier League ser supervalorizado ou não. Que Fred e eu fizemos o programa todo com um copinho de água, assim como falha de cobertura. Eu com um copinho pequeno, Fred com um copo maior. E no final teve um episódio de beber água, assim como no falha de cobertura. Foi minha ideia. Nesse caso foi minha. Não é uma coisa que, que bom que o Beckler que tem ideia, Fred não é nada disso. Mas é porque eu tinha, por acaso, assistido um dos episódios no dia e falei, pô, vamos fazer para homenagear, mas a ideia era que gerasse uma tensão, porque tinha acabado de viralizar o negócio lá do Júnior, e a ideia era que gerasse uma tensão do que a gente ia fazer com um copo d'água,
que vocês ficassem o programa inteiro assistindo, tomara que tenha funcionado para você, assistindo com atenção se a gente ia interagir com um copo d'água ou não no final. Luquinhas S. Por que você acha que a arbitragem está tão ruim no futebol hoje? Ou talvez sempre foi. Eu não acho que está melhor ou pior do que antes. Eu acho que ferramentas como o VAR, impedimento semiautomático, linha do gol, tudo isso ajuda a que as partidas sejam mais justas. Mas árbitros que têm más interpretações existem desde sempre. Os árbitros erram, assim como os jogadores erram. O Haaland errou um gol embaixo da trave outro dia contra o Manchester United. Os camisas 9 não estão pior do que os de antigamente. Todo mundo que está nesse jogo erra, que está nesse esporte erra. Então, não acho que a arbitragem esteja pior. Pelo contrário, acho que as ferramentas, de vez em quando tem erro mesmo com VAR, de vez em quando tem linha que é mal traçada, ainda tem erro. Mas eu acho que está cada vez melhor. Assim, muitas injustiças que aconteciam no passado, cara, tinha impedimento de 2 metros, assim, que era o zagueiro saindo, o atacante entrando, que passava. Tudo isso está sendo muito mais corrigido do que antes. Beatriz XL. Porque a grande maioria de jogadores do Arsenal, ela colocou entre parênteses, o Saka, não chama muita atenção da mídia. Porque se você for ver, Beatriz XL, os jogadores do Arsenal, acho que terminaram a temporada passada, Saka, Martinelli, Gabriel Jesus e Odegaard, com mais ou menos 15 gols marcados. O que chama mais atenção para individualizar jogadores da mídia, eu acho que são... Ih, minha luz está quase dando problema. Segurou. Nem é a luz daqui, é a luz da cozinha. Eu acho que o que chama mais atenção é um jogador que faz, tipo o Haaland, 50 gols na temporada, 60 gols na temporada. Isso chama mais atenção da mídia. O Arsenal, eu acho que as coisas são muito divididas. Nesta temporada, o Saka está tendo mais protagonismo, está dando um passo à frente e tal, mas as coisas acho que são muito divididas entre os jogadores do Arsenal, então não chama tanto a atenção o jogador individualmente. Agora minha luz virou uma luz de balada mesmo. Eu não sei se ela vai segurar, não. Eu tô com medo, inclusive, dela queimar. Então, eu vou... Vocês ficam aí, talvez, com o anúncio, mas eu vou apagar. Apaguei. Nem mudou nada pra gente, né? Eu tenho uma luz ali que fica na bancadinha da cozinha e ela começou a piscar muito. Daqui a pouco eu tenho que arrumar isso. Virando página aqui. Cara, tem uma aqui do Vitor EMS9. Acabei meu relacionamento porque os pais dela não aceitam a gente. Porém, nos amamos muito. Cara, se tá... Não sei quantos anos você tem, Vitor. Se você é muito novinho ou não. Se você for muito novinho, talvez vocês não se amem muito, tá, gente? Quando você é muito novinho, você não ama tanto assim que você acha que você ama. Quando vocês ficarem velhos, vocês vão ver. E se o pai não aceita, você deve ter feito alguma coisa, né? Alguma coisa você, Vitor, deve ter feito para eles não aceitarem. Não sei qual que é o contexto aqui, mas fica calmo, cara. Assim, vai passar, você vai achar um outro grande amor, ou então daqui a pouco vocês se encontram de novo quando os pais dela estiverem mais tranquilos. Mas fica tranquilo, não é pra tanto, não. Esses amores de adolescente parece que é pra sempre, não é. Soto.pires. O que acha do Barça jogar na próxima temporada no 3-4-2-1? Poucos times têm tantos meias e zagueiros bons assim. Cara, eu vou te responder isso. Não faz muito sentido. Não sei se o Barcelona tem tantos meias bons assim, né? O Barcelona jogou ontem com um meio-campista só. Se o Barcelona tiver todos à disposição, De Jong, Gundogan, Gavi, Pedri, talvez nem enquadre num 3-4-2-1. 3-4-2-1, seus alas têm que ser pontas, e isso o Barcelona não tem. Colocar o Lamine Yamal para fazer a função, por exemplo, que o Frimpong faz no Bayer Leverkusen, faz pouco sentido, porque o Frimpong tem que defender quase como lateral e atacar como ponta. Enfim, eu vou tentar mostrar uma coisa para vocês. Improvisando aqui. Tomara que eu não derrube a minha coisa. Deixa eu ver se eu consigo. Bom, dá para mostrar mais ou menos aqui, né? Imaginar que o Barça é o azul. Isso aqui é o Mallorca de ontem. O 3-4-2-1 seria mais ou menos isso daqui, né? 3, 4, 2, 1 lá em cima. Seria mais ou menos isso.
No jogo contra o Mallorca ontem, em determinado momento do jogo, o Barcelona chegou a colocar Inigo Martínez, Pau Cubarsí, Condé, João Félix, Cancelo, Christensen, Lamine Yamal, Gundogan, Firmin, Marc Guiu. Era um 3-4-2-1. Então, aí depois o Cancelo vinha para cá, o Gundogan, o Firmin descia aqui, o João Félix vinha para cá, e aqui era o Firmin ou o Gundogan, o Lamine subia e ele ficava mais por aqui. Então depois, e o Condé vinha por aqui. Aí virava um 4-3-3, né? Isso aqui são os dois laterais, dois volantes, um 4-2-3-1 ou um 4-3-3 com dois volantes. Aí o João Félix mais por dentro, virou um 4-4-2. Aí volta aqui, virou 3-4-2-1 de novo. Então, só que agora com o João Félix aqui. Então, cara, e com o Cancelo aqui. Isso daqui, durante o jogo, muda tanto que isso daqui é a coisa menos importante. Tá? O mais importante é como que você vai fazer que Cancelo e João Félix, por exemplo, levem vantagem sobre esses dois. Você vai circular a bola por aqui para atrair os caras e para ter alguém que vai conseguir dar um passe aqui para que o Cancelo pegue em situação de 2 contra 1 ele e João Félix para chegar na área. Ou quantos jogadores você vai ter de característica para entrar na área e para fazer um cruzamento bom para aproveitar isso. Isso é muito mais importante do que o número. O que você quer fazer dentro de um campo de futebol é muito mais importante do que a numeração do 3-4-2-1, o 4-3-3, o 4-4-2, porque isso vai mudando durante o jogo várias vezes. Sobre as características dos jogadores do Barcelona, eu discordo de você, F. Soto Pires, porque acho que o Barcelona não tem jogadores de lado de campo necessários para fazer ala e ponta. Isso acho que não tem. Você precisaria, acho que, jogadores de pé natural, canhoto pela esquerda, destro pela direita, que possam fazer esse papel. Jogar com alas de pé invertido, porque eles tendem a ir por dentro, e você já vai ter muitos jogadores por dentro. Quer ver? Eu te mostrar de novo aqui, ó. Por exemplo, vamos imaginar que o Bayer Leverkusen é o de azul, tá? E o de branco é, sei lá, o Mainz. Qualquer coisa. Tá aqui 3, 4, 2, 1. Então, o Bayer Leverkusen de hoje, normalmente o que ele joga? Jonathan Tah, Tsapoba, nunca consigo falar, Koscielny, né? Grimaldo, Frimpong, Xhaka, Ezequiel Palacios, Wirtz, o Hoffmann tá perdendo um pouco de espaço, o Boniface. Era o time base do início da temporada, né? De vez em quando já joga o Télia por aqui, joga o Adli por aqui, joga o Endrick quando o Ezequiel Palacios está machucado, então joga Frimpong e Télia por aqui, enfim. O time dá uma mudada. O Grimaldo é canhoto, o Frimpong é destro. Então eles abrem o campo e esses dois aqui jogam por dentro. Se esses forem de pé invertido, eles vão vir por aqui. E você vai ter 2 volantes, 2 meias, 2 pontas, todo mundo por aqui e ninguém por aqui. Então quando o time adversário se fechar, ele vai te fechar as linhas de passe, você vai ter muita gente por dentro, você vai errar passe aqui e vai gerar contra-ataque. Você precisa de gente para abrir os campos, o campo. Porque quando você abrir o campo por aqui, esses caras aqui vão ter que se preocupar aqui e você vai gerar esse espaço aqui entre os meios-campistas adversários, aqui entre os meios-campistas adversários ou aqui entre zagueiro e lateral, para a entrada de jogadores por aqui. Então, se você tem jogadores de pé invertido, um destro pela esquerda, opa, que é isso, gente? Vamos se segurar. E um canhoto pela direita, você vai afunilar muito o seu jogo com seus meias que já estão por dentro e você vai favorecer que a defesa rival feche linhas de passe, te bloqueie e que contra-ataque. Então, sem jogadores muito agudos de característica, é muito difícil fazer esse esquema que você falou aqui. Espero que você tenha ficado mais ou menos entendido, porque acho que deu um pouco de reflexo aqui da luz e tal. HTQB_3007. Eu não faço ideia do que você quis fazer com seu user. Salve, rei! Você acha que o PSG ganha um pouco mais de favoritismo depois de passar? Não. Eu acho que o Paris Saint-Germain ganha mais favoritismo depois de jogar muito bem. Aí sim. Depois de passar, não. Porque Barcelona ou Napoli vão passar. Nenhum deles vai ganhar mais favoritismo. Borussia Dortmund ou PSV vão passar. Nenhum deles vai ganhar mais favoritismo.
A forma com que o Paris Saint-Germain superou completamente a Real Sociedad desde os 5 minutos de jogo, aí sim me chama a atenção. Como conseguiu sair das pressões, como o Dembélé por dentro gerou dúvida nos seus marcadores, se saía no Dembélé, se ficava no Mbappé, como que conseguiu sair tocando bem desde atrás, como que usou terceiro homem com Fabián Ruiz fazendo o papel de fixar jogador na defesa, como que conseguiu acionar o Mbappé no que o Mbappé é melhor, potencializou o bom jogador, tudo isso assim ainda fala, bom, se eles conseguirem fazer isso. E o Luiz Henrique preparou um jogo específico para o que ele ia enfrentar. E o Luiz Henrique é muito bom disso. Então, se o Paris Saint-Germain conseguir pegar o que ele tem em mãos, que o Luiz Henrique tem em mãos, e preparar os jogos de maneira específica para o que virá, esse time, sim, é favorito. Não porque passou. Vito_CV. Fala, MB. Por que Cristiano Ronaldo está se comportando imaturamente quando provocado pela torcida? Cara, eu também não sei. Assim, o Cristiano Ronaldo, a cada vez que gritam Messi no estádio, ele está se descompondo. Cara, no final da carreira jogando na Arábia Saudita. Deveria, sim, superar, virar página. Cara, o Cristiano Ronaldo, gente, ele é muito bom. Ele é muito bom. Ele é excelente. O Cristiano Ronaldo supera o Messi em algumas estatísticas. E assim, tem títulos importantíssimos e marcou uma era. E é o maior artilheiro do maior clube do mundo e saiu com média de mais do que um gol por jogo. Acho que ele fez 450 gols em 438 jogos. Cara, o Cristiano Ronaldo é um dos melhores jogadores que já jogou. E para esse cara, no final de carreira, dar os chiliques que ele tá dando na Arábia é muito ruim para a imagem dele, assim, é bobo, sabe, assim, o que ele tá fazendo. Então também não sei por que ele tá se comportando assim. Porque é muito competitivo, né? Muito competitivo, quer ganhar, ele quer ser melhor que o Messi. Acho que assim, o Cristiano durante a carreira deixou bastante claro assim, o que ele que essa rivalidade moveu ele. Acho que isso também moveu o Messi, mas o Messi não verbalizou tanto como o Cristiano, simplesmente por características pessoais de cada um. Mas ele tinha que se importar, cara, nesse momento da carreira. Ele já fez tudo que ele tinha para fazer de grande, sabe? Ele não tinha que se importar com o que o torcedor na Arábia Saudita, com ele com quase 40 anos, está falando na arquibancada. Marco vários underlines, eu acho que são 3, 786. O que você acha do aumento do número de estrangeiros no futebol brasileiro? Cara, eu acho muito ruim. Eu não vi muito a fundo por que isso foi feito, mas é muito ruim, porque é um momento que o futebol brasileiro consegue segurar mais jogadores. Por exemplo, hoje, clubes de Premier League, Barcelona, Real Madrid, Bayern e PSG, são os clubes que têm grana para chegar no Brasil e comprar qualquer tipo de jogador, né? Senão, o Marcos Leonardo, para ir para o Benfica vendeu o Gonçalo Ramos, aí teve um dinheiro para comprar e tal, e fez uma aposta no Marcos Leonardo. Mas eu acho que o futebol brasileiro não perde mais hoje jogador para Sevilha, para Betis, para, sei lá, Empoli, para Atalanta, para Stuttgart, como perdia antigamente. Então, como a classe média da Europa não consegue mais contratar os jogadores brasileiros médios também, bons, como não consegue contratar os jogadores brasileiros bons, porque a economia do futebol brasileiro hoje é melhor, né? O futebol brasileiro hoje é mais rico do que era. A tendência é que a gente tenha mais jogadores adultos brasileiros no Brasil, porque a gente por muito tempo teve de 18 a 22, 23 anos e depois de 30 a 35, mas entre 23 e 30 anos, a idade adulta, a melhor idade de um jogador, a gente não tinha. E agora a gente tem a capacidade de reter os jogadores por mais tempo. Então, se agora que a gente vai reter os jogadores brasileiros, a gente vai encher de estrangeiro, me parece muito ruim para o desenvolvimento dos jogadores brasileiros, perde a identidade do futebol brasileiro, tira espaço de novos atletas que estão subindo. Acho que se o jogador foi muito bom com 17, 18 anos, ele vai subir, vai chegar. E depois, se o cara for muito bom com 17, 18 anos, ele vai ser vendido, tipo os Vitor Roque, os Hendrick da vida e tal. Mas eu não entendo o que o futebol brasileiro ganha com isso. Sendo que a gente agora tem condição de manter jogador. Lá pelos anos de 2000 a 2010, 2012, 13, 14, a gente tinha muito mais dificuldade de reter jogadores. Então acho que ali sim chegar estrangeiros era muito importante para melhorar o nível. Hoje não precisa mais. Hoje com 7 eu já achava muito. Descaracteriza mesmo assim o jogo, sabe, as características, o idioma. Não tem nenhum problema, assim, a gente vê aqui às vezes que time inglês entra em campo sem nenhum inglês e tal, mas tudo bem, porque aqui tem uma outra cultura, um outro contexto. No Brasil eu prefiro que joguem mais brasileiros, pela característica do jogo, do que
do que eu acho que pode acontecer. Pode entrar um time com 2 brasileiros em campo, eu acho muito pouco. GBRLS_C, que eu acho que é Gabriel e depois eu não faço ideia. Qual o seu canal favorito de YouTube em inglês e espanhol? O do Julio Maldonado, Julio Maldini. O Maldini, para mim, é um dos melhores comentaristas de futebol que eu sigo, que eu acompanho, que eu me inspiro. Ele é muito bom e indico para você seguir o Maldini em todas as redes. No Instagram também ele posta, tipo, cortezinhos dos comentários dele e tal. Eu acho o Maldini muito bom. Tem outros muito bons que não tem canais. Então, do Maldini é o que eu acompanho mais. RRS Laura. Marcelo, qual foi a melhor viagem que você já fez? Tamo junto e depois me deu um soco. Eu gostei muito de ir para Tanzânia no ano passado com a Clara, foi muito legal. Safari a gente adora, é uma coisa muito bonita. E depois Zanzibar também, pô, as praias maravilhosas, assim, aquele azul maravilhoso. A África do Sul também foi legal, que a gente foi a primeira viagem grande nossa, foi legal. Essas duas, com certeza, e também uma viagem que eu fiz com a minha família em 2012. Em 2012, eu, meu pai, minha mãe e meu irmão e minha irmã viemos para a Europa. A gente morava todos no Brasil. A gente fez Paris, Mônaco e depois fizemos Itália. Pegamos um carro em Milão e fomos descendo até Roma, passando por várias cidades e tal. E foi muito legal porque eu sou de 86, então em 2012 eu tinha 25 anos. Estava para fazer 26. O meu irmão é 2 anos mais velho, então ele tinha 27, 28 anos. A minha irmã é de 92, ela tinha 20. Então os 3 filhos já estavam adultos, a minha irmã ainda estudante, mas eu e meu irmão já com carreira, ganhando dinheiro, então assim, a gente já tinha um pouco de liberdade e maturidade. E os meus pais esse ano estão fazendo 60, os meus pais tinham 48 anos. Então eles estavam no pique total de acompanhar os filhos. Então foi muito legal, porque assim, foi uma viagem que todos fizemos adultos, de muita parceria, muito legal. Cara, até hoje eu consigo lembrar de quase tudo da viagem. Consigo lembrar dos lugares que a gente foi em Paris. O meu pai gosta muito de Fórmula 1, né? Assim, cada um gosta de uma coisa. Eu não entendo como uma pessoa consegue gostar de Fórmula 1. Mas aí beleza, meu pai falou assim, pô, vamos lá em Mônaco que tem F1 e tal. Eu falei, pô, vamos agora, vamos, claro que vamos. Comprei bastante sorvete e tal, a gente foi e chegou lá, uma pintura branca e vermelha numa esquina. Enfim, brincadeira. Meu pai realmente gosta muito de Fórmula 1 e tinha um sonho de conhecer Mônaco, então foi muito legal ver o meu pai realizando um sonho. Sabe, assim, pô, meu pai estava muito feliz em Mônaco. E eu também, e todo mundo. E eu, meu pai e meu irmão, a gente alugou um carrinho, que era quase que uma bicicleta com 4 rodas. E a gente ficava dando volta em Mônaco para fazer o circuito, cada hora um dirigia. Enfim, foi muito legal. Essa foi muito boa. E as outras duas que eu citei da África também. São viagens que eu gostei muito. Tem uma outra aqui do GBRLS_C. Como foram os primeiros flertes com a Clara? Cara, depois de velho, acho que a gente não flerta mais. Você começa a conversar muito com a pessoa e você começa a ver que tem muita coisa em comum. Então vai conversando com a pessoa, vê que tem muita coisa em comum, você começa a mandar foguinho, divulgando o jogo de Champions, foguinho. Postou foto de uma macarronada, foguinho. E por aí vai. Mas eu acho que não teve flerte mesmo. Acho que a gente foi conversando e viu que tinha muita coisa em comum. E depois acabou acontecendo. Mas não teve, assim, uma flertada, eu acho. Giosante_00. Fala, Beckler. Já teve caso de familiar de jogador vazar informações sigilosas? Pra mim, não. Acho que pode ter acontecido de vez em quando de fazer um tweet, de falar alguma coisa com alguém e tal. Mas o que eu peguei essa pergunta aqui simplesmente para dizer o seguinte. Eu entrevistei o Rafinha essa semana, né? Sai segunda-feira, 11 horas, no YouTube da TNT, a entrevista completa, 45 minutos. É bem interessante, tá? É interessante ver o ponto de vista de um jogador como o Rafinha. Gostei muito da entrevista. Em algum momento, ele estava falando sobre as críticas que ele recebe e como que ele acompanha isso e tal. E eu falei, cara, eu tenho a impressão que os jogadores de futebol têm cada vez um círculo mais fechado, porque eles não confiam em ninguém. Exatamente por conta disso, desse ambiente muito tóxico que existe no futebol. E ele estava falando exatamente disso, que basicamente, cara, é família, um seleto grupo de familiares ali e de amigos de muito tempo. Então, acho que
ninguém próximo ao jogador gosta de vazar nada, exatamente porque os jogadores são muito próximos só de gente que eles confiam, a não ser que eles queiram vazar, né? Que eles queiram te utilizar para vazar alguma coisa, aí tudo bem. Mas normalmente é um seleto grupo que está ali e se faz parte do métier, se faz parte do grupo do jogador, se faz parte do dia a dia do jogador, eles não vazam nada. Cara, eles nem falam, basicamente, que é para não correr risco de vazar sem querer. Então, eu acho que é por aí, sabe? Assim, os jogadores confiam em poucas pessoas e essas poucas pessoas são muito leais a eles. João Araújo X_07. Você acha que levará quanto tempo para o United voltar à grandeza? Depende de como o Manchester United vai começar a pensar futebol, né? Pela capacidade econômica que o Manchester United tem, ele pode voltar muito rapidamente, porque ainda é um dos clubes que mais ganha dinheiro, que mais tem torcedores e fãs ao redor do mundo, e é um clube ainda muito rico. O problema do Manchester United é a falta total de projeto esportivo. O Barcelona não, o Barcelona foi para a lona institucional e economicamente. O Manchester United não, o Manchester United tem grana. Ele precisa trabalhar futebol melhor, que foi, por exemplo, o que fez o Manchester City, o que está fazendo o Arsenal, o que fez o Liverpool depois da chegada do Klopp e do Michael Edwards, né, que foi o diretor de futebol que chegou um pouco antes do Klopp. Então precisa melhorar o projeto esportivo, talvez a partir da próxima temporada, né, que já está se reestruturando, mudou o responsável pelo futebol, estão contratando o diretor de futebol do Newcastle, contratou também, acho que, o CEO do Manchester City. Bom, o CEO do Manchester City é o Soriano, Ferran Soriano, mas contratou um diretor do Manchester City para ser CEO do futebol do Manchester United, então talvez esteja se estruturando futebolisticamente. A partir daí, cara, você tem que remar contra os que já estão trabalhando bem, né? Mas futebol é muito rápido, tá? Futebol é muito rápido e muito dinâmico. O Liverpool, que estava muito tempo sem nada, chegou o Klopp em 1, 2, 3 anos, já estava lá em cima brigando por Premier e por Champions. Então, se você tem condições econômicas de fazer, trabalhar bem futebol rapidamente consegue. Tem uma aqui do Rodrigo Pauli, já falei com vocês 1 milhão de vezes dele, né? Um baita nutricionista para vocês seguirem lá no Instagram. Ele mandou o seguinte, eu gostei muito da pergunta dele, e não é nem porque eu curto o Rodrigo não, mas é porque a pergunta realmente é muito boa. O que você acha sobre o argumento de que o futebol é mais burocrático e menos atraente nos olhos do que antigamente? A Inter de Milão, que come a bola hoje em dia, tirando vocês da TNT, é mal discutida e reconhecida. O futebol tem perdido seus magos e sua magia de fato? É uma sensação saudosista da nossa geração que foi extremamente privilegiada de 2000 para cá. Cara, tem uma... Eu nem falo de 2000, tá? Porque assim, eu ainda peguei os anos 90 e era muito legal de acompanhar Del Piero, Zidane na Juventus, esse tipo de coisa. Rivaldo no Barcelona, Ronaldo no Barcelona. Comecei a torcer pro Barcelona pelo Ronaldo no Barça. Pelo Romário Stoichkov antes também. Tem uma fala do Rafa Oliveira, que foi comentarista do Esporte Interativo, depois da ESPN, né? O Rafa hoje comenta em outros meios, né? Ele comenta, acho que para alguns meios diferentes. Para mim é um dos melhores que a gente tem. O Rafael Oliveira é um espetáculo de comentarista. E eu já vi um vídeo dele, um corte dele, que de vez em quando viraliza, que é falando que a técnica e a plástica de antigamente era o cara parar, dominar, olhar, fazer um lançamento. Essa era a plástica da coisa, e que talvez a gente tenha isso ainda como paradigma de beleza, né, de magia. E hoje, quando você vê tipo toques muito rápidos e como que se consegue fazer num espaço muito curto 2 ou 3 movimentos, o dominar orientado, essa é a magia de hoje em dia. Então o que é mais ou menos bonito, cara, você pode achar mais bonito o vermelho ou o azul. Cada um pode achar uma coisa mais bonita. Mas que a magia da coisa mudou. Pela velocidade do jogo, pelo espaço que existe agora e que antes existia, que era muito maior. Pega pra ver, Rodrigo e meu povo, algum jogo completo, não pega melhores momentos, um jogo completo pra ver no YouTube, dos anos 90. Pra gente, é insuportável. Eu falo porque eu vejo, tá? É insuportável. De gastura que dá, a lentidão, a quantidade de espaços e como não é aproveitado. A gente vê, sim, jogador perto de entrar na área, que hoje em dia você fala, cara, se der esse espaço para 1 contra 1, para um 2 contra 2, um 3 contra 3, é gol. É gol, porque os caras vão criar ali um corte-chuta, um passe e o outro cara de primeira já vai girar e tal, que vai ser gol. Não falo antigamente, assim, nos anos 70, porque meu pai viu quando ele estava no Corcel 72. Não é isso.
nos anos 90 e nos anos 2000. Pega um jogo para ver do Barcelona do Guardiola. Já é muito diferente, muito diferente. E tem no YouTube. Pega para ver. Cara, a gente tem a ideia de que era muito bom, e eu acho que era muito bom, simplesmente hoje em dia é diferente, mas quando vocês assistirem, vocês vão poder conversar comigo sobre, e talvez discordar de mim sem nenhum problema, mas da gastura de como tinham muitas imprecisões que hoje em dia não tem. Hoje todo mundo é muito mais preciso, todo mundo faz as coisas melhor, mais rápido e com mais destreza do que antes. Eu não estou em nenhum momento querendo diminuir nada de antigamente, tá? Não estou falando que hoje é melhor. Estou falando que hoje a coisa se transformou para isso. E que antigamente se tinha um espaço para pensar diferente, para fazer coisa diferente e tal, que hoje em dia não tem mais. Então, se as pessoas acham que hoje é ruim, que hoje não é bom como era antigamente, assiste antigamente. Porque a gente fica com a ideia dos melhores momentos ou de algum lance que a gente lembra, pega para ver 90 minutos. E eu nem falo de futebol brasileiro. Assiste aí um Palmeiras e São Paulo, que era muito bom no início dos anos 90, 93, 94, para você ver a qualidade do gramado, as pernadas que tem. Pega para vocês verem. Mas eu gostei muito da pergunta do Rodrigo. Tem uma aqui sobre Cruzeiro, que é do Gabriel RPO. O que você está achando do trabalho do Nicolas Larcamon até agora? Parece que não tem estilo próprio. Cara, eu acho que tem. Eu acho que ainda é muito cedo. Eu de fato ainda não me impressionei pelo trabalho. Por exemplo, quando o Pepa chegou e nas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, eu falei, caramba, isso aqui eu já vi. Porque era um jogo posicional muito parecido com os bons jogos posicionais, bons times de jogos posicionais que tem aqui na Europa, como o sistema de marcação-pressão, de rodar a bola, de gerar superioridade, de atacar com muita gente, de defender bem, de boa saída desde atrás. Rapidamente no Pepe eu vi. E no Paulo Pessolano também, no time da Série B, eu via de muita intensidade, de girar a bola de um lado para o outro campo, de encher os lados do campo de gente para abrir espaço pelo meio. Tudo isso eu via. No Larcamon, o que eu vi até agora é assim, um time que tem decidido muitos jogos no fim, né? Tem feito muitos gols no segundo tempo, já com um jogo mais em andamento, faz um gol e demora até conseguir fazer mais. Não enche muito a área do rival de jogadores, fica o Dineno lá meio que sozinho, assim como referência de área, mas eu também acho que esse time atrai muito em zonas intermediárias para lançar jogadores à frente e você quer trabalhar atrás para gerar espaço na frente, eu também acho que o Cruzeiro faz isso. Gostei muito do jogo contra o Atlético, porque pegou o Atlético de novo no campo do Atlético, um time com muito mais investimento e tal, e assim, olhou nos olhos, não teve, embora o Cruzeiro esteja começando um trabalho e o Filipão já esteja mais tempo no Atlético, não olhou de baixo para cima, olhou nos olhos, encarou, jogou melhor, para mim ganhou de 2-0 com 2 gols no final, e podia ter ganhado antes, porque jogou melhor futebol do que o Galo, e contra o América não. Contra o América, os primeiros minutos o América pressionou muito bem, roubou muito bem a bola e depois acho que o Cruzeiro não conseguiu jogar bem em nenhum momento, não conseguiu superar o América em nenhum momento. Então acho que, assim, quando pegou 2 bons adversários, né? Primeiro deu uma boa impressão e depois não. E depois só isso. Contra o Souza foi eliminado, num campo horroroso, num chute de longe e tal, não sei o quê. Que tinha que ter passado, né? Tem que passar do Souza, mas aquilo ali não era futebol direito. E de resto, cara, times mais modestos em Minas, que o time foi ganhando sem dar a impressão de que quando chegar no Campeonato Brasileiro vai ganhar assim muitos jogos. Então, ainda quero ver mais jogos difíceis, decisivos, como que esse time vai conseguir. Mas não sei se deu muitos passos à frente em relação à temporada passada. Acho que vai ser um panorama muito parecido com o da temporada passada. Vai ter que estar muito concentrado, vai ter que estar muito atento, vai ter que se preparar muito bem para cada jogo, valorizar cada ponto, fazer a conta dos 45, talvez 50 pontos. Não acho que vai dar muitos passos à frente. Acho que o time tem que se estabilizar um pouco na primeira divisão para depois voltar a ser Cruzeiro, para depois dar os passos, né, para voltar a ser um clube vencedor, mas acho que não vai acontecer em curto prazo ainda não. Eu acho que a última que tem agora é do Samus WXK. O que acha da Europa num todo para se viver nela? Sempre que as pessoas me perguntam assim, o que você acha, como que é na Europa? Na Europa é assim tal. A Europa não é um grande museuzão, né? Assim, a Europa tem muitos países diferentes, muitas culturas diferentes, povos diferentes, então cada lugar tem a sua particularidade. Num todo, tem 2 coisas que me chamam a atenção e que casam muito com o estilo de vida que eu compactuo, que eu gosto.
são elas. 2 pontos. Começo. Você não precisa ter muito dinheiro para viver bem. A classe média aqui consegue ter uma boa qualidade de vida, que é passear num parque, andar no calçadão da praia, de vez em quando comer fora uma comida boa num restaurante mais barato, poder viajar para lugares próximos sem gastar tanto dinheiro, dependendo de quando você vai, de como você vai também. Então, assim, ter uma qualidade de vida e uma classe média, uma qualidade de vida sem ganhar tanto dinheiro, com segurança, né? Aqui, em geral, são lugares seguros. Sem precisar ter carro, eu me locomovo em Barcelona, por exemplo, de bicicleta. Você pode comprar roupa se você não for comprar de grife sem gastar muito dinheiro também. Então, se você tem uma boa qualidade de vida, você viver bem sem muito dinheiro, eu acho que é muito bom. Porque muita gente aqui não ganha bem e muita gente aqui não ganha mal. Então, a média, as pessoas conseguem viver legal. Na média, as pessoas conseguem viver bem, conseguem ter uma boa qualidade de vida. Sabe, não é aquele sonho americano de ter uma casa imensa, carro, não, cara. Que todo mundo vive numa boa qualidade de vida, consegue sair, aproveitar a cidade, aproveitar os espaços públicos, e isso eu acho muito legal. E o outro ponto que eu acho muito legal é exatamente os países serem pequenos e existir muito intercâmbio de pessoas, não intercâmbio, né, de escola, que você vai lá, se inscreve, fica 6 meses fora. Intercâmbio de gente que está aqui e está ali. Então, se você sai na rua de qualquer grande cidade europeia, nas pequenas menos, né, mas qualquer grande cidade europeia, você tem gente de tudo quanto é nacionalidade. Isso faz com que você conviva com gente muito diferente, que você veja gente muito diferente. Eu acho que isso é muito importante pra gente, que a gente veja pessoas diferentes, culturas diferentes, forma de ver a mesma situação diferente, né? Se cair uma árvore, um espanhol, um francês, um alemão, um brasileiro, cada um vai ver aquilo ali sob uma perspectiva diferente, e eu acho que isso faz a gente abrir a nossa cabeça para o mundo, sabe? Assim, acho que é muito importante que a gente veja que outras pessoas analisam uma situação muito parecida de formas distintas. Você pode não concordar. Eu vejo coisa na sociedade espanhola que eu não concordo, mas pelo menos eu vejo como que é. E aqui é cheio de italiano, então você vê como que, sabe, que essas pessoas se integram dentro dessa sociedade, os brasileiros e os argentinos, e por aí vai. Meu grupo de amigos, por exemplo, aqui, tem um peruano que agora voltou para a América do Sul, tem um argentino, a esposa de um dos meus amigos é alemã, aí, pô, de vez em quando tem mais gente de outros países, então é muito legal você conviver com tantas trocas e, cara, acrescenta muito, acrescenta muito. Se a gente vive só dentro da nossa bolhazinha, a gente fica com uma visão muito reduzida, né? A gente vê o mundo meio que por uma greta. Então, abrir a cabeça é muito bom. Aqui eu comecei a entender coisas que eu gostava ou não gostava mais, porque eu abri a minha cabeça para essas coisas. Meu povo, é isso daqui, hein? Deu o quê? Quase 50 minutos para vocês, teve palestrinha tática, coisas de vida, respostas mais objetivas, talvez um pouco de falta de educação com alguns de vocês. Tô brincando. E talvez tenha tido mesmo, mas nunca é para falar justamente para aquela pessoa, só para responder uma coisa no geral. Obrigado, meu povo. Para você que chegou até aqui, curte, se inscreve aqui. Passando um pouco de agenda para vocês do canal. Segunda-feira, cedinho, Café com Beckler, falando dos jogos que eu vi esse final de semana. Por exemplo, Liverpool-Manchester City. Por exemplo, Bolonha-Inter de Milão. São 2 jogos que eu quero ver. Tem o Real Madrid também no domingo que eu quero assistir. Tem o Girona hoje à noite que eu quero ver também. Hoje à noite aqui, acho que de tarde para vocês. Enfim, segunda-feira tem Café com Beckler. Terça-feira, prévia de Barcelona e Napoli e palpites para os 4 jogos da semana da Liga dos Campeões. Terça-feira à noite, pós-jogo de Barcelona-Napoli. Quarta-feira à noite, pós-jogo de Internazionale Atlético de Madrid. Quinta-feira, talvez eu faça uma... Não, quinta-feira eu não vou fazer nada, porque seria meio que um resumo das oitavas e perspectiva das quartas, mas como na sexta-feira já tem o sorteio, sexta-feira que vem, vídeo sobre o sorteio e perspectivas, aí sim, né, já com os confrontos definidos das quartas de final da Champions. E sábado que vem eu volto a responder as perguntas de vocês. Tem muito conteúdo essa semana. O canal é completamente gratuito, tirando os anúncios que é o próprio YouTube que coloca, não sou eu. Então, é só vocês curtirem aqui e se inscreverem, é a única coisa que eu peço para me ajudar. Valeu, gente! Bom sábado para vocês. Se você tá doidão vendo isso aqui, parabéns, tem mais mérito ainda. Se você não tá, vá ficar, porque o sábado tá aí para isso. Tchau, gente!